Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, professor aqui da Matemática da URGS, e eu tenho trazido aí uma série de vídeos com análise da curva de crescimento do Covid-19, especialmente aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que foi essa última semana. Hoje é dia 10 de abril e está atualizado esse gráfico até o dia 9 de abril. De novo, eu sempre tiro os dados dos boletins oficiais apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. E é importante ver que hoje é dia 10, está atualizado até dia 9, e o primeiro caso em Porto Alegre está registrado do dia 8 de março. Então a gente está fechando aí um mês mais ou menos do primeiro caso. Então a gente pode dar uma olhada em alguns dados aí. Por exemplo, a gente tem 105 recuperados, então 2/3 dos pacientes já se curaram 100% do Covid-19. A gente está aí com 6 óbitos, o que dá uma taxa de 2% mais ou menos de mortalidade. E se a gente comparar essa taxa com o padrão mundial, que está na faixa dos 6%, a gente vê que está tá razoável essa taxa. A gente está conseguindo vencer, pelo menos curar uma boa porcentagem dos nossos pacientes. Se a gente comparar até com países onde a situação está razoavelmente boa, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha tem essa taxa de 2,2% de óbitos, e eles estão fazendo bastante teste, eles estão com um sistema de saúde bem sólido. Enquanto isso, por exemplo, na China, a taxa de mortalidade foi a 4%, nos Estados Unidos 3,5%, e eles ainda estão no estágio inicial, que nem a gente, né? E a Itália, a taxa de mortalidade lá, só para comparação, ela está em 12%, ela está uma taxa muito alta. Então, o 2% ele indica que o nosso sistema de saúde está aguentando. E essa é a importância da gente ter um crescimento controlado. É para isso que a gente está fazendo esse esforço colossal aí como sociedade, é para controlar o avanço do Covid-19. Bem, mas enfim, dentro desses 6 óbitos, desses 105 recuperados, a gente tem que levar em conta que ainda tem 62 pacientes internados em UTIs. Aqui está com um asterisco, porque desses 62 pacientes a gente tem 42 confirmados com Covid e 20 suspeitos de Covid. Então, dá para contar 62 aí pacientes em UTI, 62 famílias sofrendo sem saber o que vai acontecer. Então, é para essas pessoas e para as próximas pessoas que vão chegar numa situação crítica que a gente está se prevenindo e deixando o sistema de saúde mais à vontade para fazer o seu trabalho bem feito. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise aqui da última semana, do dia 2 ao dia 9. A gente saiu de 255 casos para 297 casos. A gente vê aqui um crescimento bastante controlado aqui em Porto Alegre. Se a gente comparar aqui com as últimas semanas, a gente vê que na semana do dia 19 ao dia 26, a gente teve um acréscimo de 71 novos casos, o que dá um acréscimo de 114%, ou seja, mais do que duplicou aqui nessa uma semana o número de casos em Porto Alegre. Enquanto de 26 até dia 2, também período de uma semana, a gente teve 122 novos casos, o que dá um acréscimo de 92%, ou seja, não chegou a dobrar nessa semana. E nessa última semana aqui, a gente só teve 42 novos casos, o que equivale a 16%. Então, não só em valor absoluto, mas também em termos relativos, essa semana aqui, do dia 2 ao dia 9, ela foi a de menor crescimento em Porto Alegre desde o início da pandemia. Bem, existem casos represados? Bem, existem casos represados, existem casos em análise ainda, mas mesmo com esses casos represados sendo confirmados mais adiante, essa semana me parece, assim, uma semana de vitória, né, pra gente. Significa que ações anteriores a essa semana deram efeito, significa que o isolamento social está valendo a pena, né? Então a gente pode dizer que aqui em Porto Alegre a gente está com um crescimento bastante controlado, é isso que a gente está vendo nesses dados. Mas enfim, né? Nem tudo é comemoração, a gente tem que ficar de olho aberto aí para
as próximas semanas que vão vir, porque essa semana a gente viu o mercado público lotado, aglomerações no mercado público, isso daí é muito sério, é muito complicado enfim, a gente tinha que ter esse cuidado mais essa semana, pessoal. A gente viu, e não só viu, a gente também mediu que a Fiocruz está com um aplicativo no site deles muito bom, o Monitora Covid-19, que entre diversos dados eles também trazem dados de trânsito, eles puxam dados do Waze para ver o nível de congestionamentos. E a gente viu que o trânsito de Porto Alegre está aumentando, ele aumentou essa semana agora. Então a gente vai ficar de olho, porque essa semana que passou foi uma semana de vitória, mas talvez semana que vem o número de casos deu uma acelerada. A gente tem que se cuidar, pessoal. Então, pessoal, essa daí é a análise de Porto Alegre, mas deixa eu fazer um comparativo também aqui. Esse gráfico, ele mostra o número de casos total por dia no mundo, né? Desde o dia 22 de janeiro aqui até dia 7. E a gente vê aqui o crescimento continua sendo exponencial. A gente continua acelerando aqui o número total de casos no mundo. Só para a gente ter uma noção, dia 2 de abril foi quando a gente no mundo superou 1 milhão de casos. E agora é dia 9, uma semana depois, a gente já está com 1 milhão e 600 mil. Então um acréscimo aí de 60% no número de casos em uma semana. É muito caso novo, 600 mil novos casos, pessoal. Aqui no Brasil, essa semana também foi a semana que a gente superou 10 mil casos, no dia 4 de abril. E em 5 dias, gente, do dia 4 ao dia 9, a gente já chegou a 18 mil casos. Então aqui um acréscimo de 80% no Brasil em apenas 5 dias. Isso mostra que aqui a gente ainda está num nível inicial da doença. Então, não pode relaxar, tem que ficar em casa o máximo que puder, quem puder, porque assim a gente se cuida e não só se cuida, a gente salva vidas, gente. Então hoje, sexta-feira santa, domingo é Páscoa, vai dar vontade de encontrar a família, mas tenta resistir, tenta fazer uma videochamada para não deixar essa doença avançar mais aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, gente. Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.